Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou trabalhar esse Pithecolobium do Mosso aqui, onde eu vou fazer aqui alguns procedimentos e falar um pouco da história dessa planta também, porque nós vamos aprender muito com ela sobre essa questão das etapas para se fazer um bonsai, né? Essa planta aqui eu estou utilizando uma técnica nela que podemos chamar aqui de técnica 3x1, né? Ela vai ser um bonsai em 3 etapas. É uma planta que eu não tenho aqui um estilo final para ela ainda, mas hoje eu vou dar aqui para ela mais um passo para a sua estrutura final. É uma planta onde eu estou querendo trabalhar aqui uma proporção um pouco mais acentuada dentro do contexto dela. Diogo, eu não estou entendendo nada que você está falando. O negócio é o seguinte, para a gente poder fazer um bonsai, nós temos algumas etapas, né, para a gente poder seguir, como por exemplo, eu sempre falo e sempre comento que o bonsai é feito de baixo para cima, e isso, pessoal, para alcançarmos assim proporções boas, quanto maior for o espaçamento, né, entre essas etapas de se fazer um bonsai, mais proporção nós podemos conseguir e gerar no nosso projeto final. E dentro disso se enquadra uma infinidade de outras coisas, né? Uma infinidade de qualidade de planta, de qualidade final, de qualidade atrativa, né? Até isso é um módulo muito legal da nossa escola que fala sobre a qualificação atrativa do bonsai. Dentro disso, o bonsaísta precisa se situar também. Qual que é a minha meta com o bonsai, né? Qual que é a qualidade atrativa que eu quero dar para minha planta? Eu quero dar para minha planta um nível alto, um nível médio, um nível baixo. Dentro dessa questão do nível também, quem que vai qualificar esse nível? Você quer que a sua arte seja expressada, seja exposta, seja medida por olhos alheios, né? Olhos técnicos alheios, ou olhos leigos, né? Tá entendendo a dimensão disto, né? Por que eu falo de tudo isso, né? Porque este foi o meio que eu cresci dentro do mundo do bonsai. Dentro do mundo do bonsai eu cresci nesse meio onde existem os olhos técnicos, né? De uma qualidade atrativa técnica, existem os olhos das pessoas leigas. Uma pessoa leiga, por exemplo, né, às vezes... olha ele aqui, ó, vamos atualizar. Isso aqui é o resedar, né? Teve um vídeo recente aqui deste resedar no canal. Olha aí como é que tá a resposta do resedar. Muito bacana, né? Por exemplo, um olho leigo, né? Um olho leigo, ele vai olhar uma planta dessa aqui e vai falar, nossa, olha que lindo dessa planta, olha que lindo deste bonsai, olha que lindo dessas raízes. E realmente, né? Tá um resedar bonitinho aqui no vaso, um vaso pequeno, um tronco grossinho. Como que você fez para esse tronco ficar grossinho dessa maneira, com essas raízes? Tudo isso, os olhos leigos se deparam e acham isso maravilhoso. Mas quando a gente tem assim um caminho percorrido no bonsai, né, isso aqui para nós, né, bonsaístas, pelo menos para a maioria, né, que quer assim alcançar cada vez mais resultados mais legais, mais surpreendentes, mais proporcionais, isso aqui vai ficando defasado, né? Não sei se é defasado uma palavra certa, vai ficando obsoleto, é isso, né? Tem até uma entrevista muito bacana de Walter Paul que ele fala sobre a obsolescência, né? A obsolescência do bonsai, porque nós vamos caminhando. No mundo do bonsai é assim, nós vamos caminhando, vamos confeccionando e nós sempre estamos chegando na luz, né? Nós vamos caminhando para a luz, para confeccionar materiais mais bonitos, mais harmônicos, e isso é um atrativo muito interessante na arte do bonsai, porque ela é infinita, né? Nós vamos refinando também as nossas plantas, vamos aí tendo cada vez materiais mais melhores, né? E assim por diante. Mas enfim, Diogo, você já falou pra dedéu. Você sabe por que eu falo pra dedéu, galera? Eu vou dar uma explicação para vocês agora. É porque eu sempre me coloco no lugar de quem está ouvindo, no lugar de quem está escutando, né? E eu conheço aquilo que fica dentro da cabeça de quem está começando, eu fico dentro da cabeça também daquelas pessoas que ficam julgando, né?
julgando o que eu falo no sentido assim, muitas pessoas às vezes acompanham o canal, acompanham o trabalho de uma pessoa em especial e querem ali ver como que está o desdobramento daquela pessoa, o desdobramento daquele trabalho, né? E o iniciante também, muitas dúvidas. Quem ama o bonsai, quem está dentro do bonsai, na cabeça do iniciante ele está sempre desdobrando, né? Desdobrando, mas isso é assim. E aquele galho que ele entortou para um lado, por que ele não entortou para cá? Por que dessa vez ele deixou isso assim, não deixou assado? É por isso que eu sempre tento pegar tudo, juntar tudo para poder entregar para vocês um vídeo mais explicativo possível. Dentro disso eu até me embanando muitas vezes, como eu estou me embananando agora. Nossa, Diogo, você hoje está na gíria mesmo, né? O que é embananar? Às vezes eu me atrapalho. Para fazer vídeos, às vezes, aqui dentro do YouTube, para poder entregar esses vídeos para vocês, esse vídeo teria que ser o mais enxuto possível, né? Eu peguei essa planta, eu fiz assim, fiz assado e mostrei para vocês aqui o resultado. Mas eu não consigo, eu gosto de entregar aquilo que eu gostaria de receber, porque eu me coloco no lugar da outra pessoa que está ouvindo também, e eu gosto de pelo menos tentar me expressar da melhor forma possível. Nisso já foi 6 minutos de vídeo, vamos agora entender o que é essa questão, né, de bonsai em 3 etapas que o Diogo está falando. Vamos dar uma olhada nessa planta antes de começar os trabalhos. Pessoal, eu estou amando este Pithecolobium aqui, tá? É um Pithecolobium do Mossum, conhecido hoje como Chlororeuca terniflorum. E o que são as etapas dessa planta? Essa planta ela teve a etapa de ser uma muda comprida, né? Que foi dado um movimento para essa planta. Essa planta ela era até diferente, porque ela tinha um galho grosso aqui, ó, que foi retirado, foi passado pasta cicatrizante aqui. Ela tinha até um outro patamar deste lado aqui, ó, esse galho ele foi usado como um galho de sacrifício. Então, quais que são as etapas que essa planta passou, né? Eu ia falar sofreu, mas realmente é um sofrimento, né? Ela tem uma base grossa, né? Um nebário aqui grosso. Então, ela teve a etapa do movimento do tronco, ok? E teve a etapa da criação de um primeiro patamar aqui, ó. Vai ficar mais nítido daqui a pouco esse patamar, porque eu vou estar fazendo uma poda nele, tá? Foi confeccionado o primeiro patamar. Então eu criei uma primeira parte da planta e uma segunda parte quase que simultaneamente aqui. E o interessante, a grossura da minha base é uma, a grossura desse tronco aqui é outra. Aqui eu já tenho também um afinamento, né, dessa grossura. E aonde que sai o meu primeiro galho aqui? A grossura também é mais fina em relação ao meu tronco principal. E em contrapartida foi posicionado aqui, ó, um galho de fundo aqui atrás, um galho de frente, aqui eu também tenho um galho de lado. E isso tudo proveniente de um único broto que cresceu aqui, ó, neste local. Então aqui nós vemos praticamente 3 etapas. A primeira etapa, a criação do tronco. A segunda etapa, a criação deste patamar, e a terceira etapa, a criação dessa outra estrutura superior da copa que foi feita a partir de um único broto. Tudo isso dá para nós o quê? Dimensões de proporções diferentes. Uma é a proporção da minha base, outra é a proporção do meu galho primário e outra vai ser a proporção das outras ramificações e dos outros galhos que eu vou estar criando acima. Então, sem muitas delongas, vamos aqui fazer o trabalho proposto nessa planta aqui. E com isso, nós vamos aí desdobrando. Hoje eu estou gostando da palavra desdobrar. Nós vamos aí desdobrando aquilo que precisa ser feito nessa planta aqui. Eu vou estar fazendo uma poda de ramificação nesses meus galhos de baixo. Ok? Aqui nós vamos fazer alguns trabalhos diferentes. Aqui embaixo eu não vou precisar aramar, tá? Não vou precisar aramar, porque eu já tenho a minha estrutura base pronta ali, né? Então agora que eu quero criar uma ramificação fina, e esse trabalho aqui vai ser feito simultaneamente. Enquanto eu vou estar construindo a minha estrutura da parte de cima da minha planta, né? Eu vou estar fazendo aqui poda de ramificação. Então aqui vou estar ramificando o meu primeiro patamar e criando a estrutura
da parte de cima da planta ali, ok? Essa poda de ramificação vai ser bem interessante porque essa planta está precisando adensar e compactar um pouco mais essa parte de baixo. Primavera tá aí. Essa é uma espécie extraordinária, viu, pessoal? Uma espécie extraordinária dentro da arte do bonsai. O Pithecolobium do Mossum é a planta que para mim é a planta que se desenvolve mais rapidamente, cresce mais rapidamente, muita saúde e nos oferece, né, tudo em relação aí às características que uma planta precisa para ser um bonsai. Em questão de proporção do tamanho das folhas, nesse caso aqui os folíolos, né? Em questão também assim de resistência, crescimento. Ela tem alguns pequenos segredinhos, né? Para a gente poder confeccionar os patamares, as ramificações, etc. Segredinhos que eu falo assim, atenção, uma atenção mais especial. E ficou bonito aqui o primeiro patamar. Deixa eu ver se a câmera está pegando direitinho. Olha aqui como é que ficou essa poda de ramificação aqui, ó. Ficou bem interessante. Diogo, o que é aquelas folhas amarelas ali? Faz parte. Aquela ali são folhas do inverno ainda. Vamos ver se vai dar para a gente ver de baixo como que tá este patamar aqui. Tá legal, né? Olha, poda drástica, galera. Tá vendo aqui uma poda? Ó? A partir dessa poda aqui foi gerado esse galho. Isso aqui também gera proporção. Esses arames também serão retirados, ok? Então vou estar retirando também este arame que está dentro aqui, ó. Estão vendo esse arame dentro? Esse arame foi o arame onde foi dado os primeiros movimentos para a base dos galhos que serão aramados neste momento agora. E qual que é a sacada, né? Como eu tenho um tronco curvo, um tronco com bastante curva, os meus galhos também, os galhos dos meus patamares que estão sendo criados, eles também precisarão ser curvos. Porque se eles ficarem crescendo aqui simplesmente reto, né? Ah, Diogo, vou fazer somente poda de ramificação. Poderia muito bem pegar esses galhos aqui e fazer uma poda de ramificação em cada um sem aramá-los. Mas isso não vai ficar interessante, não vai dar naturalidade para minha planta. E também não vai gerar movimento, né? Não vai ficar um movimento parecido com o movimento que eu tenho aqui na parte de baixo. Então vamos começar aqui aramando. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum galho que precisa ser tirado. Aqui eu tenho um galho axilar que vai ser tirado. E vamos aqui agora aramar. Eu vou colocar aqui em modo rápido, pessoal. E depois que eu terminar de aramar, que vai ser rapidinho, né? Pela velocidade do vídeo, eu vou falar com vocês sobre o resultado final. A planta foi aramada e algumas podas foram feitas também, e deixei aqui algumas podas para estar mostrando para vocês entenderem um pouco do critério de poda que foi feito aqui. Os arames foram passados, os meus galhos aqui, e dados movimentos. É muito interessante nós nos atentarmos, né, nos entrenós de plantas que tem aí as folhas alternadas. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho um entrenó que vai me jogar o quê? Uma brotação provavelmente para este lado aqui, ok? E quando estamos posicionando os galhos aqui das nossas plantas, nessa questão nós precisamos levar isso em consideração, ó. Tá vendo aqui esse entrenózinho? Então ele foi deixado de fora. Eu procuro sempre deixar os entrenós de fora da aramagem, tá vendo?
Para não acontecer, deixa eu ver se eu consigo achar um galho aqui, para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vou passar o arame neste galho aqui, ó, né? Se eu vou fazer uma curva no meu galho, ó, eu procuro sempre deixar o entrenó de fora dessa curva, que é onde vai vir a brotação aqui, ó, no pecíolo que está no pé desta folha aqui, ok? Se eu faço a aramagem, né, e deixo o entrenó de dentro, como por exemplo assim, dentro da curva, a brotação que vai vir na minha planta vai ser irrelevante, né? Vai ficar uma má formação de estrutura, então muita atenção nisso. Tente sempre deixar aí os entrenós de fora. Isso serve para o piteco, serve para o ficus, para plantas aí de folhas alternadas. E a poda que eu vou fazer aqui agora, ó, é uma poda para ajudar aqui na triangulação da minha planta. Por exemplo, o galho aqui está comprido, ó. Então eu vou deixar sempre os galhos de cima menores que os galhos de baixo. Aqui eu posso até cortar, ó, arame e ramo e tudo. É isso que acontece na aramagem, né? Nós não deixamos assim, como é que eu posso dizer, galhos, não podamos os galhos para poder aramar. Nós fazemos esta poda e deixamos aí sobrar um pouco aí de galho para a margem de segurança. Depois da aramagem, tudo aqui fica um pouco mais diferente para a gente poder visualizar e posicionar esses galhos. Diogo, mas a planta não ficou tão bonita, tá esquisita, parece que mudou as folhas, o que está acontecendo? Que a intenção não é deixar a planta bonita, não é deixar a planta com carinha de bonsai, né? Aqui nós estamos criando, né, construindo a estrutura da nossa planta, para a gente começar a imprimir e dar beleza para essa planta aqui. Eu acredito que até no final aí do verão essa planta vai estar assim bastante transformada, vocês vão acompanhar aí algumas atualizações também. Então percebam aqui essa questão, né? Este trabalho com esse primeiramente com o tronco da minha planta, né? Onde foi dado um movimento, foi feito podas para pegar segmentos a partir daquela poda, né? Um movimento de tronco, uma poda drástica feita aqui, aonde eu já tenho a primeira estrutura da minha planta pronta, né? Aqui nessa primeira estrutura agora eu vou trabalhar apenas a ramificação fina, e aqui agora eu estou trabalhando a estrutura base dos meus galhos de cima. Eu ainda tenho algumas indecisões com essa planta aqui, né? Se ela vai ser uma planta com uma copa unilateral apenas aqui, ou se eu vou criar um patamar aqui nessa planta também, tudo vai depender do desenrolar. Mas quando nós trabalhamos a planta, que imprimimos nela boas ramificações, boas estruturas, né, em todos os seus lados, quando chega na decisão do projeto final, fica uma coisa fácil, né? De repente dá até para fazer alporquia em alguma parte da planta, porque existe uma bela estrutura criada, uma estrutura bem trabalhada, e isso faz com que até nós podemos aí tirar uma alporquia e ter um material já bem encaminhado com essa muda obtida através de alporquia. Beleza pura? Fica essa partilha com este trabalho aqui com vocês. Essa planta aqui já participou bastante da Escola de Bonsai e eu estou atualizando ela também com vocês aqui no canal Bonsai Sul de Minas. Venha participar da nossa escola se você não conhece, venha aprender assim mais aprofundadamente sobre ramificações, sobre substratos, sobre cultivo. Muitas pessoas têm dificuldade, né, para poder visualizar o futuro da planta, né? Não saber assim, não sei o que eu faço. Tem até um ditado que fala, né, que se você não tem a visão da casa pronta, você não suporta a obra. E a escola, galera, existe um método, né? Existe toda uma metodologia, né, para que você possa assistir os vídeos, e esses vídeos vão te levar para a prática. Tudo separado ali em módulos, bonsai a partir de semente, a partir de estaca, a partir de muda comprada. Você vai aprender a escolher e a comprar mudas que realmente valha a pena trabalhar no bonsai. Vai aprender a comprar um pé bonsai de qualidade também. Você vai entender sobre essa questão de qualificação atrativa. Vale a pena participar da escola, o valor é acessível. E o mais importante, uma coisa que eu gosto muito, a escola tem garantia de 15 dias. Comprou o curso? Não gostou? Ah, Diogo, não gostei. Aciona a garantia e seu dinheiro é devolvido para você. Isso não é interessante?
até hoje ninguém pediu dinheiro de volta, porque todo mundo que entrou está aprendendo e está gostando. Beleza pura? Deixa seu joinha. Não que eu me esqueça aqui do canal, viu, galera? Isso aqui para mim é vida, né? Poder partilhar com vocês, poder falar de bonsai, poder mostrar para vocês técnicas. Isso aqui para mim é uma coisa muito divertida, me faz bem e eu gosto muito, né? O bonsai é algo que me transborda tanto, né? Essa felicidade de trabalhar com as plantas, isso é uma coisa que me transborda tanto que eu não consigo conter isso só para mim. Já tem alguns anos que eu tô aqui com o canal no YouTube, com essa partilha, então isso é algo que me transborda, né? E esse transbordamento fez com que esse canal exista até hoje e o carinho de todos vocês também é muito bom podermos partilhar, beleza? E a escola foi consequência disso, né? A escola é um trabalho que veio de encontro a essa questão, né? Foi uma demanda, eu estar criando algo assim, um pouco mais especial para estar mostrando para vocês aí o meu trabalho, as técnicas que eu aprendi durante todos esses anos, e isso é uma coisa muito boa, né? É muito boa. Eu fico muito feliz com a escola de bonsai, é algo que me fez bem e que está fazendo bem também para as pessoas que estão participando. Sem muitas delongas, abraço fraterno, até o próximo vídeo.